WBRcast, o seu podcast do Dr. Who, que está sempre com você, o quê? Revisando os episódios que saem de Dr. Who toda semana, revisando série clássica, revisando série moderna, revisando o universo expandido e tudo mais que essa série, essa franquia maravilhosa tem a oferecer. Eu, como sempre, sou o host de vocês, Fred Pavão, e eu faço esse podcast, não faço sozinho, obviamente, eu sempre faço com ela, essa que está aqui do meu lado, que com certeza se eu fosse convidado para um baile, eu chamaria ela para ter uma bela dança, uma dança dessas de valsa e tudo mais. Thaís Alves. Com certeza você seria o meu par favorito de todos. Você é o meu par favorito de todos. Não, você é meu par favorito de todos há 12 anos. É verdade. Inclusive tá próximo, né, de fazer mais um ano completar 12 anos de casamento e namoro. Casamento não. De tudo. De primeiro beijo, de namoro. De tudo, porque a gente faz tudo no mesmo dia. A gente casou no mesmo dia, é sobre isso. Pois é, a gente ficou num clima romântico, né, por conta desse episódio essa semana, que, se você não viu ainda pelo título, você deu play sem ver, hoje a gente veio aí pra revisar o quê? Rogue. Ladino. Ladino. Né? Inclusive, cadê os fãs de D&D? Deixa eu fazer um parênteses aqui pra falar. Por favor. Como eu fiquei feliz com a tradução, né, de Rogue ser Ladino, porque a gente ficou naquela de, Vou ter que concordar. Porque a gente não sabia o contexto, né, por muito tempo. Depois que a gente descobriu que era o cara, né, que era o Jonathan Groff, mas... A gente ficou naquela, o que será que é Rogue? Será que é falando sobre o Doutor? Porque ele é um Rogue Time Lord, né? Será que é alguma coisa assim? Será que eles vão traduzir como rebelde? Ou como, sei lá, exilado? Qualquer coisa dessa, né? Ou vampira? Não, vampira foi zoeira, né? Mas aí a gente ficou naquela, será que vai ter... é sonhar demais, né? Ser uma referência a D&D, né? Porque tem a classe Rogue, que é a Ladina, Sim. Né? Que é basicamente uma classe que eu gosto. Os ladrãozinhos. Você jogava de Ladino, né? Já joguei. Eu escolho mais magia, mas você joga de Ladino, já joguei de Ladino. E aí, grata surpresa, quando a gente viu o Ladino, eu falei, não fizeram, impossível, tá errado. E aí era, velho, era o Ladino mesmo, fiquei muito feliz. Né? Fiquei muito feliz, tem até os dadinhos lá do D&D. Isso, porque a gente descobre que tem a ver com D&D. Nossa, isso aí Amei. Foi... Essa dupla, as meninas que escreveram aí Puro suco. O episódio, estão super de parabéns. Esse episódio, maravilhosa, que ele surpreendeu pra caramba, por vários motivos. Um, porque tinha muita essa expectativa, né, sobre será que o doutor vai ter um envolvimento romântico com o personagem do Ladino, né, do Jonathan Groff? O que era praticamente 99% de certeza que ia ter romance, mas não sabíamos como ia ser. Tinha também desenvolvimento, né? Tinha expectativas altas, né, por conta da Indira Varma também, que é uma atriz recorrente na franquia, né, ela já apareceu antes. Amo. Ela tinha umas pistas falsas sobre o episódio também, a gente vai falar isso mais certinho no podcast, mas é isso. Ele tava prometendo algumas coisas, ele cumpriu essas coisas, mas ele ainda fez mais, ele ainda fez eu ter um faniquito. Ele foi além e eu quase estribuchei assistindo o episódio, porque a gente tem também a aparição ali, por mais que breve, uma aparição maravilhosa do rosto de ninguém menos que Richard E. Grant. E nesta casa, idolatramos Richard E. Grant. Pois é, cara, eu tô coisado até agora, a gente tá gravando no domingo, né? Estamos. Mas é isso. A gente sempre vai ficar coisado com isso. Eu vou ficar coisado pra sempre, pois é. Mas isso foi Rogue, resumidamente, mas a gente não vai ficar só no resumidamente, obviamente. A gente vai... Resumidamente. A gente não vai ficar só nisso, obviamente a gente vai gravar aí o nosso programa longo, comentando cada pedacinho e surtando com cada parte, falando o que a gente achou e tudo mais. Mas não antes de beber aquela nossa água da regência, só pra garganta não pegar. Vamos lá! Pra felicidade da Thaís aí, né? A gente tá nessa nova era de Doctor Who que não esquece das cold scenes, né? E aí esse episódio teve uma cold scene que, se você isola ela, até acontecer a coisa que acontece, se você isola ela e mostra pra alguém que não conhece Doctor Who, ela vai achar que é alguma coisa de Jane Austen, Bridgerton, coisa do tipo, né? E período da regência, né, gente? A gente tá falando aí de um período que durou poucos anos, que foi uma troca, né, entre rei e outro lá na Inglaterra, né? Dá o Google aí, pessoal que gosta de história, né? Corrija a gente se a gente falar alguma besteira. E é justamente essa época em que se passam os romances da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, entre outros, zumbis. Né? Não, Orgulho e Preconceito sem zumbis. Tá. E também esse episódio. Mas esse episódio não era da Jane Austen. Não, a época em que se passa, Exato. Né? A gente tem esses caras discutindo ali coisas de época de castelos e burguesia e tal, né? Então, porque tinha todo aquele lance, né, do romance, uma época muito romântica, uma coisa que o flerte era diferente, as pessoas... Como que as pessoas conheciam? Nas dancinhas, então a gente tem aquela dança... Quer dizer, isso é que ela é muito né? icônica, ela é muito icônica, né, gente? A gente tá falando, tipo bailão, assim... Elizabeth e Mr. Darcy all over again, entendeu? Fred não sabe mas quem é. Não, eu sei que é de Orgulho e Preconceito. Mas não sei detalhes, assim. Eu sei que o Darcy é meio cuzão, né? Tem esse esquema? No começo, ele não é a melhor... Ele é uma pessoa agradável? Não.
Ah, entendi. Mas a gente gosta dele mesmo assim. Entendi, tá bom. Ele é o cafajeste que todo mundo gosta, né? E eu já vou pegar esse gancho aqui pra falar das dancinhas. Pra falar das dancinhas, porque a gente tem a série Bridgerton, né? Que, assim... Oh, that's so Bridgerton. Eles falam muito Bridgerton nesse episódio. Eu vou ter que falar que eu não conheço tão bem Bridgerton, assim, eu assisti alguns episódios, né? Sei por cima. Você chegou a ver? Eu vi uns 2 ou 3 episódios e eu parei por algum motivo que eu fui ver outra coisa. E o coreógrafo de Bridgerton é o mesmo de Rogue. O Davis pegou o mesmo coreógrafo. E não só isso, né? A gente tem aí a dupla de roteiristas. Dessa vez, Davis não assinou o roteiro. Deixou na mão dos outros, parabéns. Que bom, né? Coisa que ele já... Uma vez na vida, outra na morte. Pois é. É a Kate Herron e a Bryony Redman. Ou seja, esse episódio é uma grande coisa de retalho, né? Porque ele tem a galera da dança e tal, de Bridgerton. E as meninas de Loki, a série Loki aí da Marvel, né, gente? O que justifica muita coisa também, né? Porque a gente tem aí, novamente, né, Richard Grant aparecendo em toda a sua glória. Porque ele fez Loki também, né? Ele fez uma das variantes do Loki lá, que era o Loki clássico, né, dos chifrões e tudo mais. Exato. A menina deve ter pensado assim, tipo, já trabalhou comigo em Loki, olha só, ele fez um outro doutor no Doctor Who, vou botar no meio também uma variante? Então é tipo que nem eu fiz em Loki, bota o homem no meio. E não só isso, a Kate Herron também dirigiu episódios de Sex Education com o Chute Gato. Olha, mais uma coxa de retalho, ela manja, né? O grupinho dos amigos ali, né? Entendi. Todo mundo já meio que se conhecia. Muito bom, muito bom. Você vê que Doctor Who é isso, é uma série família e uma série de puxar amigos pra trabalhar, né? Exatamente. Enfim, tem essa cold scene e tal, os caras estão tretando, e ali a gente já vê que tem o problema o vilão do episódio, né? Ou os vilões, no caso, eles têm esse lance que eles dão um choque na pessoa, um choque na luz, dão uma pederneira na pessoa. Faz tempo que a gente não fala de pederneira. Na pessoa, aí ela cai, ela estatela no chão, múmia morta, toda fodida, e aí a pessoa meio que rouba o corpo, né? A aparência dessa pessoa, dessa vítima, e segue ali como essa vítima. A gente vê isso na cold scene, beleza. E eles têm os... Parece meio human nature. Coisa de pássaro, né? Pessoa pássaro. É legal você falar de human nature / family of blood, porque o clima é meio parecido, assim. São coisas completamente diferentes, né? A gente não tem o lance do arco camaleão, a gente não tem o doutor estando preso ali com outra personalidade nem nada, mas o clima de mansões e essas coisas... Se bem que ali era mais perto da guerra, né? Bem depois, mas não sei, lembra um pouco. Não sei explicar muito bem porquê. E aí a gente tem a abertura e tudo mais. Quando a gente volta, a gente já tá dentro desse lance bem regal, né? Bem regência mesmo. Aquele salão gigante, as pessoas com aquelas roupas imensas. E tá ninguém menos que doutor... Não é tão imensa, na verdade, né? São roupões é mais contido. Não, digo, mas não é uma roupa que você vai na balada hoje em dia. Não é Maria Antonieta. Não é Maria Antonieta também. É o meio termo entre Maria Antonieta e Tchutchuca da balada, entendeu? É um pouquinho distante de Tchutchuca da balada. Mas enfim, você entendeu, né? São aquelas roupas clássicas e tudo mais, estão dançando. E temos ali ninguém menos do que o doutor e a Ruby dançando também, né? O doutor usando uma das jaquetas que com certeza ele usou, ele fez com recorte de uma roupa de quando ele era o terceiro doutor. Claro. Ele tá falando de veludo grená. Tava esquecido lá no guarda-roupa, que a gente não vê na tarde. Não é vermelho. Mas vai ver em breve. Não é vermelho, não é vinho, não é roxo, é grená. Grená. Essa cor ali, que é a mesma cor que tem na bandeira do Fluminense, inclusive. E aí ele tá ali com a roupa, eles estão dançando e tudo mais. E o clima todo, esse começo, também é bem, apesar de não ter visto Bridgerton, o inconsciente popular meio que dita que isso parece muito com Bridgerton. Sim. Até porque a menina ali, a Ruby, ela fala isso várias vezes, né? Porque... O baile é o ápice da sociedade da regência. E o lance é que você vê que tem a dança, mas o evento é uma grande fofocalhada o tempo inteiro. Sacou? Com certeza, mas essa é a melhor parte. E aí tem as fofoca, menina, o povo fala, pois né? Chega... Uma coisa bem interior, né? Uma coisa bem... Né? É um grande interior mesmo. É bem interiorzão. E você vê que, tipo, tem ali essa personagem da Duquesa, né? Que é feita por ninguém menos que a Indira Varma, essa atriz maravilhosa. Te amo. Muita gente vai lembrar dela por conta de Game of Thrones, né? Que ela faz... Sim. Alguém dos Martel? Não lembro agora. Alguém dos Martel, junto com Pedro Pascal. Isso, junto com Pedro Pascal. É Martel? Acho que sim, enfim. Os Martel. É algo Martel. Pois é, e aí ela tá ali, ela faz essa personagem, mas em Doctor Who, ela já participou também, não de Doctor Who exatamente, mas ela participou de Torchwood. Ela era Suzy Costello em Torchwood. The Keep Killing Suzy. Exatamente. Inclusive, a gente revisou The Keep Killing Suzy, né? Sim, com certeza. Sim, não lembro mais, mas enfim. Precisamos voltar, precisamos voltar, pois é. Mas é isso, tipo, a gente tem a Indira Varma voltando com essa personagem que não é a Suzy Costello. Mas quando teve a divulgação desse episódio, a primeira coisa que alertou disso aí é que, putz, é uma personagem feita pela Indira Varma, que é uma atriz que todo mundo fica querendo que volte ao Doctor Who mesmo. Sim. Fazendo essa tal de A Duquesa. E em Doctor Who, querendo ou não, a gente é sempre levado a acreditar que
pessoas que têm títulos e são acreditadas só como títulos tendem a ser Senhores do Tempo, né? Assim como Mestre, Doutor, Honey. E a gente fica naquela... então, claramente ela vai ser duquesa, por quê? Porque Honey é ali a mulher do Marajado, enfim, é um termo regal também. Sim, E duquesa também é meio regal, só que é do outro lado, é de outro lugar, então ela pode muito bem ter mudado o nome, mas é a Honey. E ficou essa... Porém... Até porque a Honey tá sempre na roda de aposta de personagens que vai voltar. O tempo inteiro. E aí todo mundo ficou, vai ser a Honey e tal. Pra piorar, ainda tinha esse personagem do Ladino. Do Rogue. Que, por conta de todo o material de divulgação, as pessoas estavam achando que também era o Senhor do Tempo. Sim, com certeza. A parte achava que ele era o Jack, com outra cara, tipo recast mesmo. Tipo, o Jack mesmo. E parte achava que ele era um Senhor do Tempo chamado Ladino. Por conta daquela ceninha que ele fala assim, I'm not a Lord. Aí todo mundo, tá vendo? Ele tá falando isso porque ele é um... I'm not a Lord, I'm a Time Lord. Então. É isso. Mas não, nenhum dos dois era. Contas, a duquesa era só uma duquesa que, infelizmente, no meio da história, perde o corpo. Virou pessoa galinha. Faleceu, virou e pessoa galinha. E o Rogue, a gente não... Sabe o que eu achei interessante do Rogue? A gente sabe, mas não sabe. Porque é assim... Ele chega lá, ele tem uma nave também. Tipo, claramente ele não é um Time Lord, porque ele fica muito impressionado com a TARDIS. Então, sim, não. Vamos lá. Vamos tirar isso da frente, ele não é um Senhor do Tempo. Não é. Mas o lance é que, assim, até aparecer a nave dele, a gente vê mais o personagem. As teorias estavam... Você fica naquela... Até eu achava. Eu confesso, eu achava. Eu sou... Só Rogue, meu nome é Rogue, o seu doutor. Só doutor? Só Rogue, I'm not a Lord. Aí tem todo esse papo. Inclusive, aí, Billie Eilish. Vou te mostrar, sim. Vou te mostrar minha nave. Eu falei, ela tá camuflada. Eu falei, porra, é óbvio, é a TARDIS dele. Esse cara mas o camuflou de vaso de planta, qualquer merda. Foi de propósito, as meninas. Ele fez de propósito. As meninas do roteiro. Vou te falar que aí, óbvio que tem dedo do Davis. Ele deve dar uma dica. Ele edita. Dá uma catucada ali, faz eles ficarem achando, porque isso é bom pra marketing, né? E dentro do próprio episódio a gente é levado a crer isso por um tempinho, mas enfim. Voltando ao baile, né? A gente tem ali a personagem da duquesa e ela já de cara já cola com a Ruby. Sim. Porque a Ruby ela é diferente, né? Tanto ela quanto o doutor são muito diferentes porque eles não são pessoas daquela época, né? Então ela fala diferente, a Ruby, ela tem outros trejeitos e tudo mais. Eu adorei a Ruby falando vários slangs, assim, várias gírias do século XXI. E o porte dela também. E as pessoas assim... Que? O jeito dela, porque naquela época mulheres eram extremamente submissas, né? Pelo que a gente vê nessa romantização da época, né? Menos Elizabeth Bennet. Claro, tudo bem. É óbvio que tinha as protagonistas de conto e tal, mas o fato é que, a mulher naquela época, como é descrito em vários livros, é que o lance ela vivia pra casar, pra conhecer o marido, pra casar bem e expandir a família e tudo mais. Exatamente. E aí a duquesa, ela cola na Ruby e fala assim, não, você é uma menina bonita dessa solteira, né? Não, vou te arrumar alguém. Vamos arrumar um homem pra essa moça. E já puxa ela de canto pra tentar empurrar pra um dos carinhas lá, que inclusive é um do Homem-Galinha. É o primeiro Homem-Galinha que a gente vê. Que é o Shuldur, né? Que é a raça. Mas eu vou chamar de Homem-Galinha pra facilitar, porque é mais legal. Pessoas pássaro. E enquanto ela é puxada, o doutor vê ninguém menos que esse homem moreno, alto, bonito. E sensual ali na sacadinha. No balconinho. E ele vê que o cara tá meio escaneando o lugar, tá olhando assim de ponta a ponta, uma cara meio suspeita. E aí eu acho que ele é levado por duas forças ali. Uma que ele achou o cara gato, duas que, isso é suspeito. E aí ele vai lá pra cima e já começa a dar papo no cara, que olhada bonita, hein? Olhando sério, meio estoico, tá? E começa a zoar ele daquele jeitão de doutor. Aí é o flirt. É um flirt. Mas você parte do flirt. Você concorda que naquele momento ali era meio flirt, mas é meio flerte e meio análise, vamos ver se esse cara... Vai que esse cara tá querendo matar alguém, entendeu? Vamos ver se ele é do bem. Porque tem isso também, o doutor e a Ruby, eles não estão ali pra investigar nada. Eles só estão ali pra ver qual é. Vamos parar em algum ponto, ir num baile e já é. E pronto. É isso. Já o personagem do Ladino, não. O personagem do Ladino, ele tá ali meio que ele é um caçador de recompensa, ele tá ali pra caçar justamente os Homens-Galinhas, né? O Shuldur. Que, na verdade, ele fala que é um só. É o Shuldur, ele acha que é um só. Ele acha que é um Homem-Galinha. E aí é interessante isso, porque ele tá ali com o doutor e um meio que fica desconfiando do outro. O doutor não tanto, ele entra mais numa de sacanear o Ladino mesmo, mas o Ladino fica achando que o doutor é o Homem-Galinha. É o Shuldur, né? Porque os Shuldur são conhecidos por serem o quê? Shapeshifters, né? Transmorfos. Obrigada! Aqui, meu tradutor. Então, ele já começa ali a desconfiar do doutor e essa suspeita vai crescer ainda mais numa cena um pouquinho mais pra frente que a gente assustou bastante. Mas nessa é muito legal porque, assim, fica quase essa dança entre eles dois pra descobrir coisas. Então, qual o seu nome? Aí, doutor, e o seu? Ladino. Só doutor? Só Ladino? Então, fica nessa, assim, de... Muito legal.
claramente um nota que o outro não pertence àquela época. Sim, né? isso fica muito claro, assim, que eles ambos não pertencem àquele lugar. E aí ele já revela ali que ele que ele tá procurando essa raça, que ele... Não exatamente nesse momento da conversa, mas a partir do momento que ele se torna um doutor e companion, mais ou menos, que ele é um pouco o companion da vez também, a gente vai descobrindo que ele é um caçador de recompensa, que ele tá ali pra caçar o Shudu, e ele tá na cola do doutor achando que o doutor é um Shudu, como a Thaís falou, né? Isso é uma coisa muito boa, porque esse episódio ele é muito focado no doutor. Justamente porque a gente veio de uma leva de 2 episódios quase sem doutor, isso que eu ia falar, graças a Deus, A gente teve o 73 Jardas, o 73 Yards, que ele aparece um pouquinho e acabou. E a gente teve o outro também, o último, que foi o Dot and Bubble, que ele aparece um pouquinho... Ele e a Ruby aparecem muito pouco, né? Então a gente vem de uma falta de doutor presente no episódio, e a gente, mais por conta de 73 Yards, uma super exposição a Ruby, o que não é ruim, porque é bom de conhecer esse personagem. Não, foi ótimo. Mas esse episódio foi o contrário. A Ruby ela ficou só ali num plot B, meio na bobeirinha, enquanto o doutor e o Ladino investigavam as coisas. Exatamente. Né? A Ruby ela tinha seus próprios problemas pra resolver. Ela fica amiga da tal da Emily, a moça ali que foi abandonada. Foi largada pelo... É a típica historinha, né? De romance, né? E ela tá ali consolando a menina e falando pra ela... explicando pra ela que existe um outro mundo além de casar. Lá fora. Existe assim... Cara, você pode ser feliz sozinha. Você pode vai lá, se diverte, papapá, pipipi, Inclusive, eu até achei que em dado ponto ia rolar alguma coisa entre elas duas, assim como tava rolando entre o doutor e o Ladino. Poderia. Mas, enfim, e aí, uma coisa que é legal, que você tá falando que é mais um clássico exemplo, né, de histórias dessa época de regência, meio Jane Austen, meio Bridgerton, porque na hora que o doutor tá com o Ladino nessa sacada, tá tocando uma versão de quarteto de corda de Bad Guy, da Billie Eilish. Isso. Quando tocou isso no trailer, eu na hora falei, caramba, é Bad Guy, da Billie Eilish, né? Mas eu não sabia que parece que essa versão da música, pelo Vitamin String Quartet, tá em Bridgerton também. Também não sabia. Eu não sabia. A gente vai ter várias interpretações de músicas versão instrumental, assim, quarteto de corda, né? Tem Bad Guy, vai ter uma hora que vai ter Poker Face tocando também. Isso! Isso justamente com a Ruby. Pois é, isso é muito legal, porque Doctor Who, ele dá essa possibilidade de a gente ter esses anacronismos, né? Por vezes, quando é no futuro, a gente vê, sei lá, Toxic tocando no futuro distante. Amei! E geralmente sempre tem essa explicação de uma música antiga, não sei o quê. Mas desse jeito, assim, que não teve uma explicação do tipo, por que tava tocando uma música contemporânea na época da regência? Não tem explicação, é só uma coisa muito legal de acontecer. E é só uma musiquinha de fundo, então tudo bem. E eu acho que isso foi feito na série até pra ter um lance meio igual Bridgerton, que isso acontece e não tem explicação. É tipo... a música e acabou. E tudo bem também, não precisa explicar tudo, né? Não, e não é pra ser tão assim, tipo, não existia Billie Eilish naquela época. Não é sobre isso. Esquece. É só a música do episódio, É só uma música incidental que tá ali no fundo. E tá tudo bem. Tivemos outras músicas aqui também, mas calma. Pois é. Calma, a gente vai chegar lá. A gente vai ter aí, depois desse papo, a gente vai ter o doutor e o Ladino indo pra fora ali da... Não é castelo, né? Eu tô querendo falar castelo o tempo todo. Castelo. É um castelo ou uma mansão? Uma casa grande. Não sei. Eu diria castelo. Castelo? Tá bom. Vou dizer o berço. Tá. The crib. Não. Enfim. Pode falar a mansão. Mansão. Eu não sei. Você vai ver castelo só de rei. E rainha, não sei. Tá bom. Mansão. Não é, não. Mansão. Tem vários castelos. É que castelo não tem que ser murado. Gente, até onde eu saiba, na Inglaterra tem 500 Qualquer um mora em castelo na Inglaterra. Sobrando, qualquer lugar. Tá sobrando. Entra aí no rent.uk, aluga um castelo. É isso, exatamente. Sei lá, vou dizer que é mansão, porque castelo pra mim tem que ter torre, e aquele lugar não aparenta ter uma torre igual de castelo, enfim. Então uma mansão. É uma mansão. A mansão da duquesa. É isso. Ele sai ali da casa da duquesa, né? E vão andar nos quintais e tudo mais. E eles presenciam, né? Porque eles estão na cola do tal do Shudu, né, do Homem-Galinha, eles presenciam uma morte acontecendo, porque a gente vai ver, ele não presencia acontecendo, mas eles presenciam a pessoa caída, né? Porque a gente vê que a duquesa, em dado momento, ela saiu dali, do salão, ela brigou com uma mulher que era a camareira dela, um negócio assim, que na verdade já era uma pessoa galinha, que pegou o corpo da duquesa, a duquesa morreu, e aí sim, a duquesa ficou pessoa galinhada. Isso, né? Então a partir deste ponto, duquesa não é mais duquesa, duquesa é uma Shudur. Isso. Né? E aí as intenções... está fazendo outra personagem. Isso, e aí as intenções dela também mudam, é claro. Eles estão ali nesse scan, ali, tentar achar o que é e tal, só que o Ladino tá o tempo inteiro tentando tirar a verdade do doutor, porque ele ainda tá acreditando que o doutor tá por trás disso tudo. Essa parte que o Ladino fica desconfiando do doutor, ela demora um pouquinho. Então fica, às vezes até eu achei
Ele tá segurando o pouco doutor devagar, a ponto de arma, né? Às vezes até um pouco meio chatinho, mas assim, ele nunca viu o doutor na vida. Não, ele enquanto caçador de recompensa, ele tá no papel dele. Porque o que ele tá fazendo é, tipo, ele aponta um trabucão pro doutor e fala, não, você vai comigo, eu vou te levar pra minha nave. Aí ele fala assim, a minha nave tá ali. Aí ele se passa pela tarde dele, cadê? Tá atrás daquela caixa ali, daquela cabana? Ele, não, é a cabana, é aquela caixa. Ele, porra, mas quem viaja numa caixa não tá escondida atrás da árvore, não? Não, aí o doutor fala assim, mas ela tá escondida, ela tá atrás da árvore. Aí ele fala, não, nada a ver isso aí, a minha nave realmente está camuflada, ela tá escondida aqui no quintal. E aí ele mostra o tamanho da nave dele. Pois é. E aí nessa hora, até a nave aparecer, eu fiquei o tempo todo, eu falei, cara, é uma TARDIS, é óbvio que é uma TARDIS, cara, Ladino é o título dele. A gente já tava esperando, né? E aí, né, uma nave ali que pra mim, saiu diretamente de Jornada nas Estrelas, porque parece muito uma Bird of Prey. Ela tem um biquinho, ela é uma nave, um falcão imenso, né, cara? É bonita. É uma parada... Ela é bonita, ela saiu ou de Silverhawks, porque parece muito com a nave de Silverhawks também. Ou de Jornada nas Estrelas. É um dos dois. Exato. E aí não, na verdade é só uma nave. Aí eu ainda fiquei, eu falei, não, mas ela pode estar disfarçada de nave. E aí, na verdade, eles entram e é uma nave mesmo, não é uma TARDIS e tudo mais. Mas ele fica ali naquela de, não, você é o Shudura, ele trava o doutor numa zona ali triangular que deixa o doutor preso, e quando ele apertar, o doutor vai ser despachado pra um lugar lá, longe e tudo mais. Já era doutor. Já era doutor. Uma coisa que que esqueceu de mencionar também, que tá acontecendo com a Ruby, quando eles estavam... Porque isso vai ser importante mais pra frente. Quando eles estavam ali no salão, que eles estavam dançando e tudo mais, ela e o doutor, sim, no começo. Ela questionou, por que eu sei dançar? E aí ele fala assim, são os brincos psíquicos, são os psychic Eu earrings. adoro quando eles introduzem novos gadgets. Pois é, isso é muito Doctor Who também. Isso é muito Doctor Who. Eu senti muita falta por muito tempo, porque assim, a gente ficou... Né, a gente tem o caso da Sonic, né, a chave de fenda, e a gente tem o papel psíquico que aparece bastante até. O tempo Mas inteiro. por muito tempo... eu senti que a gente ficou sem esses gadgets malucos em Doctor Who. Tipo, isso aqui sim. é o negócio que faz isso, único especificamente, entendeu? Tava fazendo falta até. E quando... Você quer saber minha opinião? Acho que tem que aparecer bastante essas coisas. Quando o chute foi anunciado, que ele até soltou, ele falou, vai ter umas luvas especiais e tal. O pessoal ficou tipo, putz, mas vai ser agora a luva, eles vão descaracterizar o papel psíquico, vão descaracterizar a Sonic. Não. E na verdade não, tipo, é muito legal ele ter Gente, esses cada dois coisa mais... tem uma utilidade. Exato. E dependendo do momento ali, da necessidade, ele vai fazer o uso do que for necessário. Pois é. Entendeu? E aí ele pegou esses brincos, eles servem pra dançar. Tipo, ela bota e ele tem não essas... Não só dançar. Ele tem essas... Não, mas a princípio... A princípio. E isso é uma coisa de escrita mesmo, de roteiro, né? Você introduz um elemento e aí você exemplifica feito, muito, meninas, você exemplifica muito ele, porque dá muita ênfase pra ele, que é pra porque ele vai ser importante, pro né? espectador ficar sabendo que ele vai ser usado e muitas das vezes até subvertido pro bem da narrativa, né? É isso e mesmo. Ele fala, não, isso aqui é pra você dançar, você sabe todos os passos e tudo mais. E também é por conta desse lance dos brincos que eles começam a desconfiar que tem alguma treta. Sim. Porque a Ruby, ela tem uma interferência. Uma microfoniazinha ela ali. fala, tô tendo um feedback. Ele fala, não era pra estar acontecendo. E por isso que ele começa a desconfiar do Ladino também. Aí ele já fica de orelhinha em pé. Por isso que ele vai lá falar com o Ladino e tudo mais. Os brincos, eles ajudam a rodar a engrenagem do episódio um tempo. Com certeza. Né? Enfim, voltando pra nave do Ladino. Voltando pra nave do Ladino, cujo painel estão falando aqui no twitch.tv/Dr. Who Brasil. Parecia um painel de TARDIS, vai? Eu não achei. Parecia sim. Pode falar que parecia. Eu achei que parecia aquele tabuleiro de xadrez de Star Wars. Sabe que tem na Millennium? Sei. Aí já estão dentro de um falcão mesmo. Enfim. E então você vê, né? Referência de Star Trek. Porque é nave, né? Nave espacial, lembra muito essas coisas. Mas... Eu achei que tinha um cheirinho de painel, porque era meio hexagonal, mas não tem o silo, lados. Né? Não tinha, mas talvez nem todas as TARDIS têm um silo no meio. Não, tem sim. Vamos lá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Ué, os outros types. Não, tudo bem, 40, tá bom. Você tem razão. Agora eu te perguntar, será que parece ou será que a gente tava querendo que parecesse pra gente ver? Era hexagonal. Tá bom. Não, tudo bem, parecia um pouco mesmo. Mas enfim, ali, quando entrou na nave, eu tinha descartado a ideia. De coração, não é uma TARDIS, não é. Não é, gente, não é. Só parece. Eu fiquei meio naquela achando, mas no momento que entrou na nave, eu já falei, não é, e tudo bem não ser, porque também não é todo mundo que tem título que vai ser um Senhor do Tempo e tudo mais. Exatamente. Nessa hora da nave é muito legal, porque a gente vai conhecendo um pouco mais o Ladino, né? Porque já teve uma conversa sobre eles, com eles, eles falam assim, quem você perdeu? E aí o doutor fala, eu perdi muita gente, e você? E aí o Ladino não fala... Mas isso é depois. Não, mas vai ter essas conversas ao longo, né? Vão Quando a gente tá na nave,
a gente vai descobrindo um pouco mais sobre o nome do Ladino. Né? Porque na hora o doutor bate o olho nesse negócio que você falou que parece a tarde, nessa mesa, e aí um painel, e ele vê uns D20, uns dados de RPG. Aí ele fala, você tá jogando que não D&D? existia na época da regência. Claro, óbvio, né? Vamos lá, o que a gente sabe. Então, de onde ele tirou esses dados? O Ladino não é da época da regência, ele é um viajante, ele é um caçador de recompensa, ele tem acesso à tecnologia de viagem no tempo, que não é uma coisa, aparentemente não é uma coisa tão difícil de ter, porque em Doctor Who várias pessoas viajam no tempo. Não é. E aí ele foi ali pra investigar, pra caçar esses Shudurs, né? Esses bichos que também viajaram no tempo de certa forma, né? Porque eles estão ali pra poder fazer esse show de horrores ali, pegando pele das pessoas e tudo mais. E eles fazem de forma... É quase como se fosse um jogo, uma brincadeira pra eles, né? É isso, tipo, eles matam por prazer, eles só querem fazer o cosplay das pessoas daquela época. Não. Dentro da nave, o Rogue ainda está desconfiando do doutor, e na hora, Nikki, ele meio que escaneia o doutor, ele fala, sabia, você é um shapeshifter. Você muda de rosto. Sobre o lance dos dados, só pra continuar, os dados também é o que ajuda a justificar o lance do nome, né? Que ele fala, você tava jogando D&D, aí ele fala, percepção, não sei quanto, percepção mais roll 10. For perception. Role pra percepção. Uau, hein? Aí ele fala assim, então é por isso que é Ladino, né? Tipo, não é, então... Ou seja, a gente, na verdade, nem sabe o nome desse cara de verdade. E detalhe que o doutor sabe também o que é D&D. Não, claro, né? Claro. Isso é óbvio. E aí ele, por conta disso, o cara é um nerdão do cacete. E aí é muito bom porque, por conta os outros já sabem que ele é um cara que tem minimamente um senso de humor, não sei, né? Ele fica ligando e desligando a música. Maravilhoso. E aí é muito bom porque, assim, ele pega a Sonic dele, que a gente descobre também que tem skins, né? Ela tem capinhas. Cores, tem capinha, tipo Sonic... iPhone. Não, tipo iPhone não, tipo aqueles Nokia antigos, sabe? Que você trocava só a parte de trás, assim, encaixava. Então é isso. Essa Sonic nova, né? Ela é bem grandona, ela parece um controle remoto. Ela foi motivo de zoação por muito tempo. Mas eu admito que eu já acostumei com ela, já peguei até um carinho por ela. Eu sempre gostei. Eu já gosto mais do que a da Jury, por exemplo. Eu acho nunca critiquei verdade, e literalmente nunca critiquei. Thaís sempre defendeu, confesso que achei meio esquisito, mas eu já peguei gosto assim por ela, até porque ela tá bem canivete suíço mesmo, né? Você vê que ele puxa coisa pra ver, ele é um negócio que tem 1 milhão de funções. E é legal porque normalmente ela é azulzinha, nesse ela tava da mesma cor, do mesmo grenado tom da roupa dele. Né? Então é legal que você vê que ela é adaptável esteticamente, né? Exato. E aí o doutor fica usando ela pra poder ligar e desligar o rádio da nave. E tá tocando... O Spotify da nave. Mais uma coisa que comprova ali que esse homem, obviamente, é um viajante do tempo, porque tava tocando nada menos que Kylie Minogue, né? I just can't get you out of my head. O que é muito engraçado, porque pra mim, na hora, quando começou a tocar, eu falei, o doutor vai começar a chorar. Astrid. Porque ele vai lembrar da Astrid, né? Tipo, começou, I can't get you out of my head. Puta, cara, Astrid, que dó, morreu, tadinho, gostava tanto, faleceu. Então, mas não. Só que aí a gente descobre o quê, gente? Que Kylie Minogue é uma pessoa... que existe no mundo, sim, óbvio. Que existe no mundo. Claro, pô. E a Astrid é outra pessoa. A Astrid parece com a Kylie Minogue, mas dane-se, ninguém nunca falou disso. Elas se parecem muito. Sei lá, ela é do futuro, às vezes, né? Não é enfim. Tanto faz. Não é a mesma pessoa, mas eu ia achar engraçado que se tivesse alguma coisa do tipo, me lembra a voz da Astrid, puta, a Astrid começa a chorar, sabe? Mas é isso. Já que esse é um doutor que chora bastante, né? Pois é, isso a gente tem que falar então também. As pessoas estão criticando muito sobre o fato de chorar muito, mas depois a gente entra em detalhes, eu acho que não tem nada demais. É um trait dele e tudo bem. Porque o Tennant não chorava, não. Não, ele chora mais, mas dane-se também, né? Tipo, e daí? É uma característica dele. Homem pode chorar? Sim, essa é a mensagem. Pois é, fica ali esse lance deles, ele liga, desliga, ele fica uma cena engraçada de um zoando o outro, e aí sim tem um scan do rosto. Isso. E ele fala, você é um shapeshifter. Tá ele fala, chegando a hora que o Fred surtou. Ele fala, não sou um shapeshifter. Aí quando ele bota o lugar pra aparecer, aparece a cara do 10º, né? Aí essa foto só tinha saído como divulgação. E na época eu até falei, putz, sério, velho, que eles vão colocar mais Tennant aparecendo, tipo, a gente já saiu de um Tennant aparecendo de novo e tal. Aí já foi ficando meio assim. Nessa hora, alguém até tinha falado online assim, e eu concordei na época. Tipo, não, talvez seja o clássico momento dos hologramas dos rostos e tal. E eu falei, deve ser. Que não é a primeira vez que acontece os hologramas dos rostos. Não é a primeira vez, é uma coisa bem recorrente no Doctor Who. E é legal que toda vez que acontece, essa coisa é atualizada com mais rostos, né? Porque é sempre com o doutor da frente. E aí, quando começa a rodar os rostos, ele fala, não, eu não sou, eu sou muito mais, eu não sou um Shudu. Eu sou muito mais do que isso, eu sou um ser muito mais antigo. E aí começam a aparecer os rostos todos embaralhados. Nessa hora, Nikki. Aí o episódio virou outra coisa pra mim. Acabou. Porque até então era um episódio que eu tava gostando muito. Tipo, falando, cara, maneiro. É um episódio básico, né? Tipo, tem um problema, tem esse cara que ajuda, a companhia tá fazendo outro corre dela ali.
tem um vilão qualquer coisa, porque o Judu também não é nada emblemático pra caramba. Bacana. Bacaninha. Episódio legal. bom. Um episódio maneiro, eu gostei. Um episódio legal ali, meio episódio de coisa histórica pra curtir a semana até chegar porque a gente tá na beira do finale, né? Então é o episódio pra respirar. Bridgerton. Só que aí, o episódio pra respirar foi o episódio pra fazer eu perder o ar. Porque entre os muitos rostos, a gente vai vendo ali, começa com o 10º doutor e conforme ele vai falando esse negócio de eu sou muito mais antigo, eu sou o último da minha espécie. De novo, esse negócio do doutor, o complexo do super-homem, né? Ele é o último do planeta dele. Ai, meu Deus. Voltamos a isso, tudo bem, isso é um outro problema, mas enfim. E a gente tem os rostos, né? Vai aparecendo, a gente começa já com 10º doutor, 13ª doutora, 1º doutor. Até aí tudo bem, a gente tava ali, olha só que bacana. Tipo, olha só, pô, legal o Hartnell aparecendo junto do chute e tal, não sei o quê. E aí vem um rosto que parece... Eu bati o olho e falei, mas quem é essa pessoa? E aí logo depois dessa pessoa, aí vai ver o quarto, aí vê o Doutor da Guerra, aí só quando eu tô naquela, peraí, cadê, que é aquilo ali? Aí a Thaís, peraí, aquilo ali não é o Richard D. Grant? Aí eu falei, não, será? Não. Aí, sabe aquele negócio quando você tem uma coisa muito boa, você fica... Não, você desconfia quando a esmola é muita? Guessing. E aí, nessa hora eu falei, não, vou ter que voltar pra ver. E aí eu voltei, e não tem dúvida nenhuma, até porque a internet explodiu na hora e era roteirista comentando, um monte de coisa. A gente tem, no meio do rolê, ali de todos os rostos, deixa eu terminar a ordem certinha que tava, né? Então a gente tem esse rosto que causou todo esse lance, 4º doutor, Doutor da Guerra, 12º, 9º, 11º, a doutora da Jo Martin, que é muito importante, tá aparecendo. 14º, 3º, 6º, 5º, 8º, 2º e 7º. Dá a volta ali enquanto o chute tá falando. E aí, nessa hora minha cabeça explodiu, né? O episódio virou outra coisa pra mim, porque já era. Ali, além Perdeu de ser... toda a concentração. Além de ser o rosto de Richard D. Grant, esse ator maravilhoso, a gente tem ele caracterizado de um jeito muito, 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 muito parecido com como é o doutor que ele fez em Scream of the Shalka. O que é Scream of the Shalka? O que é Shalka? Obrigado. O que é Shalka? Scream of the Shalka foi uma animação dividida em várias partezinhas que saiu como comemoração dos 40 anos de Doctor Who. Quase virando pro New Who. A gente tá falando do hiato, né? Ainda não tinha voltado a série. Não. Saiu esse episódio cortado em vários pedacinhos que mostrava um 9º doutor. Por quê? Porque que a gente tinha até então? A gente tinha um 8º doutor com o Paul McGann. Sim. E não tinha nada depois. Não. E aí a BBC resolveu trazer esse novo doutor como uma animação. E por muito tempo, e encare muito tempo como esse período de 1 ano e pouco, né? Porque em 2004 já começou a divulgação da série nova. Já começou a divulgação que o Eccleston ia ser o doutor. Mas nesse curto período de tempo, o doutor do Richard Grant, ele era considerado... O 9º doutor. Por muita gente, inclusive tinha coisa no Doctor Who Magazine e tudo mais, como o próximo sucessor, né? As apostas na época eram de o quê? Que esse cara, ele tinha essa animação e eventualmente engatar numa série e tudo mais. Quando teve a volta da série com o Christopher Eccleston, isso foi escanteado e virou só mais um doutor aí de universo expandido, né? Um doutor de um universo paralelo. Das pessoas acharam que o Eccleston era o 10º. Porque o Grant era o 9º, né? Mas não, a gente descobre que ele é o 9º e o Grant ele foi escanteado aí. Esse doutor ele teve essa animação e teve também um conto, né, que é o Feast of the Stone, que também é com ele, com a companhia dele e com o mestre dele. A gente, inclusive, tem esses dois materiais revisados aqui no WBRcast, é o podcast de número 100. Isso aí. Eu quis marcar o 100 pra ser muito especial. Tá lá no nosso Twitter, podem procurar. Eu guardei ele pra ser o 100 de tão especial que eu acho esse episódio. A gente ama o Grant. E isso justifica muito porque que eu surtei demais com essa aparição. Porque assim, a não ser que aconteça o que a Thaís falou na hora que a gente tava assistindo, ela falou assim, mas às vezes a gente vai descobrir que o Grant ele vai entrar como o próximo doutor, e isso é só um outro rosto, não o meu primeiro pensamento foi assim, não caraca, eles já meteram o 16. Pois é. Eles já meteram o 16 no meio. Não é completamente descartável, mas eu acho que o lance é assim, tipo, porque fato é que a gente nunca viu o doutor de Scream of the Shalka live action, a gente sempre viu ele animado ou em ilustrações. Sim. Então, quem pode garantir 100% de que ele estava caracterizado como um desenho? É muito parecido, de fato. E eu não acho que eles iam fazer a moda caralho, assim, deixar parecido pra nada. Entendeu? Claro que não, eles fizeram de propósito, gente. Tem o que reforça ainda mais isso, é porque o Richard Grant foi um outro doutor também. Em Curse of Fatal Death ele faz o 10º doutor, mas o cabelo é diferente, ele tá muito mais novo. É outra proposta. Pois é. E é muito antes também. Pra corroborar ali que esse é sim o doutor de Scream of the Shalka, né, o criador de Scream of the Shalka, né, que é o Paul Cornell, que inclusive é o cara que fez o Family of Blood e Human Nature. Paul Cornell, gente. É um escritor maravilhoso. E ele comentou no Instagram dele, postou sobre. E o Russell foi fazer aquelas zoadas que o Russell sempre faz de agora é canônico e tudo mais. Então, assim, é isso. Tipo, o próprio autor falou, a gente teve ilustradores falando, a gente teve a Big Finish brincando com isso. A gente teve eu surtando e marcando um monte de gente por causa disso. Com certeza. Mas
fato é que, beleza, a gente tem aí um doutor que não está na contagem regular dos doutores ali. E seria muito interessante a gente ter o Dr. Shocker, a gente fala que é o Dr. Shocker, né? Tendo mais histórias e de preferência, sei lá, com ele mesmo, né? Tipo, ele... Live action, né? Live action, que eu falo, ou pelo menos Big Finish. Pois é, não, né? Vamos que lá. ser ele mesmo fazendo a voz, claro. Só pra gente voltar pra Rogue logo em seguida, mas só pra fechar esse ponto. Não tem problema. Eu acho que, assim, tem gente agora surtando, falando que ele vai aparecer no finale. Eu ia adorar. Eu não quero ficar com uma expectativa super alta, porque é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas fato é que nesse episódio aparece isso, né? A gente tem ali todos os rostos que o doutor tem até então, né? Contando com a Jo Martin, então a gente tem do primeiro ao 15º aparecendo, e aparece esse extra, que é um outro nono doutor, né? A gente tem o nono doutor do Christopher Eccleston e também do Doutor da Guerra, que na verdade é a nona encarnação, né? E tem esse outro que acontece numa outra linha do tempo, é uma outra realidade paralela, aonde o Paul McGann regenerou nesse cara e não no John Hurt. Mas enfim, é isso. A gente tem isso acontecendo assim, de qualquer jeito ali, e abre muitas coisas, né? Abre muitos precedentes, e a gente tem também, né, isso sendo a cartada ali pro doutor mostrar pro Ladino que ele é muito mais do que aquilo. Sim. E isso já convence ele, né? Ele já fica, uau, tal, não sei o quê. E aí depois ele já vira companion. Já vira companion, gente. Depois desse momento de desconfiança que eu até falei, né, que eu achei que demorou um pouquinho, que foi um pouquinho meio lento, assim, tipo, ai, que saco ele desconfiando do doutor. Mas também foi o que eu tinha justificado. Tipo, ele acabou de conhecer esse cara. É claro que ele não sabe. Ainda mais quando descobre que ele também muda de rosto, que ele também seria um transmorfo, é claro que ele vai desconfiar mais ainda. Sim. Ah, não, tá tudo certo, Gallifrey, papapá, porque ele vê a extensão do cara, né? A vida. Isso. Porque aquilo ali, o que passou nele foi um scan de biodata. Ele analisou toda a vida do cara. Isso. Ali. Como essa máquina pegou um rosto de uma realidade alternativa, a gente não sabe. Talvez ela tem essa capacidade. Não, talvez seja algum glitch por conta que o mundo tá tudo bizarro, o universo tá bizarro por conta do lance do sal, das coisas do Susan Twist, a gente não sabe. Do sal. Sei lá, pode ter uma justificativa, de novo, né? O sal. Sempre o sal. Mas é isso. Depois disso já vira companion, já tá tudo bem, já tá tudo certo. Já pega na mão. Inclusive a gente não sabe qual é o... mais que amigos, a gente não sabe quem é o companion ali, porque um pega o Ladino pega na mão do doutor primeiro, aí o doutor é sempre doutor. Mas o doutor fala assim, essa fala é minha, que ele fala, corre, aí pega na mão, o doutor tem essa brincadeira, né? E eu sempre falo assim, pegou na mão é companion, aí um pega na mão do outro, pronto, já é companion. O doutor vai levar o Ladino pra tarde, tem aquele momento, o clássico momento que a gente teve com a Ruby um pouquinho, mas aqui a gente tem mais, né? Que ele fala, nossa, é incrível. Mas é bom ter na mesma temporada 2 momentos, né? Até porque ele tá usando pra introduzir a temporada, né? Uma temporada de introdução também, então faz sentido. É gostoso ver uma pessoa se admirando com a Tardes pela primeira vez. Pois é, ele fala assim, olha, é transcendentalmente maior por dentro, ela é tão limpa, e não, sabe? Você vê que tem um brilho no olhar dele, né? De conhecer a Tardes, né? E aí é isso, tipo, ele fica naquela E ali dentro da Tardes existem várias coisas interessantes, que, por exemplo, quando o doutor fala de Gallifrey, ele não conhece, ele nunca ouviu falar. Então é uma coisa assim, tipo... Na verdade, ele ouviu falar. Ele fala que é o planeta perdido. É isso. Então, assim, ele nunca tinha visto ninguém de Gallifrey. Ele ouviu falar, mas tipo, ele não é um super conhecedor de Gallifrey, né? Tem uma coisa nova na Tardes também, que é tipo aquela telona que tem ali em cima. O monitor sempre tem em algum lugar, né? Que é tipo a televisãozinha, né? A gente já tinha visto, né? Quando ele escaneia a Ruby, aparece ali. Mas realmente é alto. Mas apareceu mais bonito, assim, um mapa das estrelas ali, bem legal. E uma coisa que é legal também nessa cena é que a gente vê as intenções diferentes do doutor e dele. Porque ele quer matar, ele quer pegar o Shudur e entregar, ou matar. E fazer... Ele vai botar naquela zona de contenção. Ele vai botar naquela zona de contenção e despachar o Shudur. Enquanto o doutor quer fazer diferente. Ele quer levar eles pra um lugar seguro, tipo, tirar eles da Terra. Que parece que é meio que o modus operandi desse doutor. Todo mundo ele quer levar pra um planeta. Eu te levo pra um lugar. Eu te salvo. Eu te deixo refugiado num lugar melhor. Só que o lance é que os Shudur, eles não... Assim, é isso, né? Eles não são Engraçado bons, você ter falado. né? Posso te interromper? Engraçado você ter falado isso. Que esse é um doutor que quer tirar as pessoas de um lugar ruim e colocar num lugar bom, né? Vamos lembrar que o Shutigatua, ele nasceu em Ruanda e ele foi tirado de Ruanda pra ir pra Escócia, né? Então talvez tenha um pouco disso também, será que isso é um trait dele que passou pro doutor? Pode ser, tipo legal. assim, eu vou tirar você de uma situação de guerra, de uma situação miserável, e vou te levar botar num lugar melhor onde você pode se desenvolver. Esse é um Acho que tem a ver, né, com a história pessoal do Shutigatua. Esse é um doutor muito...
Ele é muito humano, né? Apesar de não ser humano, ele tem esse lance de querer proporcionar o melhor para as pessoas e tudo mais. E ele é muito apegado às emoções dele, né? A gente volta ao que a gente tá falando do Anjo do Choro. Muito legal. Em vários momentos na temporada dele, na era dele, a gente já viu ele chorando, assim, de derramar lágrima. Por vários motivos. Tanto de alegria, tristeza, raiva, tudo. Decepção, enfim. Ele não tem medo de demonstrar emoções. Pois é, e aí tem muita gente que fala isso, né? Tipo, como deve ser, né? Que é o certo, né? O doutor chorão, porque ele chora muito. Aí a galera que reclamar já pega isso pra reclamar. Mas eu acho que é tão legal, tipo, a gente ter... Porque eu acho assim, cada doutor tem um trait principal, né? É lógico. Algum é... Você não vai ter um Capaldi chorando. Não é o jeito dele. Ele aparece chorando, mas é diferente. Não, mas é diferente. Eu acho que isso é um trait desse doutor. Esse doutor é um doutor muito emotivo e tudo bem. Eu acho maneiro, tipo, tem que ter. Se isso faz parte dele... deixa ter. É a parte dele. É o jeito que ele tá fazendo o doutor dele. Pois é, e é um choro diferente do que a gente teve, por exemplo, com o Tennant, chorava bastante também. Não tanto quanto, mas... Cada um traz um pouco de si, isso que é o mais enriquecedor. A gente tem ali, enquanto tá tendo todo esse lance do doutor e do Ladino, a gente tem também o plot que tá acontecendo com a Ruby, que parece uma coisa super desinteressante no começo, que é só ela conversando com a menina, tal, não sei o quê. Mas a gente vai descobrir que, né, o que acontece? Os Shudur estão se espalhando, estão fazendo cada vez mais vítimas, e a duquesa, né, aqui agora é a... Que não é mais duquesa. Não é a gente vai chamar de duquesa. Ela quer roubar o corpo da Ruby pra ser o novo corpo dela, porque falou que tem que rolar um casamento. Porque é isso, assim, os Shudur querem ter um casamento, eles querem vivenciar o casamento da época da regência. Pois é, eles querem viver esse momento, reencenar essa coisa. E aí fica ali, a Ruby ela faz o companion dela, que é essa menina. A Emily. Isso, a Emily. E aí o doutor tá com o novo companion dele, eventualmente eles vão se encontrar ali no salão e vão meio que trocar esses, né, bater esse fio ali e falar, não, ó, calma, o cara não vai falando uma coisa, né? Porque a Ruby começou a descobrir coisa, ele começou a descobrir coisa. Não, eu também. É muito engraçado. E a Emily perdida. O que é TV? O que é TV? Não, depois eu explico, tanto faz. O que é TV? Tem o momento da apresentação, né, que ele fala assim, Ruby, Ladino, Ruby, menina legal, Ladino, Ruby, tipo... Muito bom. É bem legal. Esses momentos são muito Dr. Who, né? Pois é. E aí eles trocam ali essa ideia, porque é isso, eles precisam evitar de que o plano dos Shudus aconteça, e eles descobrem que o grande lance do Shudur é que eles estão fazendo cosplay. É isso. Que eles falam assim, eles estão roubando a pele das pessoas, a aparência das pessoas, pra reencenar esse momento. E aí eu falo, tipo cosplay, né? E esse termo fica. Tipo, o Ladino começa a falar disso e tudo mais. E a gente vê que é exatamente isso. Inclusive, o Shudur, né, o povo galinha, fala isso. Uma hora ele fala assim, não, a gente tem que... O cosplay tem que ser usado de forma certa, a gente tem que reencenar um casamento dessa época da regência. Gente, o que é cosplay? É costume play, né? Se vestir e encenar. É isso. Tipo, é isso que eles estão fazendo. A diferença é que eles não estão se vestindo só de roupas, eles estão se vestindo do corpo inteiro da pessoa. Da aparência da pessoa. Só que se fosse só imitar a aparência, é suave. O problema é que eles têm que matar as pessoas. Aí não é legal, né? Esse detalhinho, assim, não é legal. E a Ruby, ela vira meio que a menina dos olhos ali. Eles querem o corpo da Ruby e tudo mais. A gente vai descobrir que a menina ali, que era essa comparsa da Ruby, né? A companion da Ruby. Na verdade, é uma pessoa galinha também. Isso eu comecei a desconfiar quando foi chegando a hora. Eu falei, cara, você já imaginou se essa menina é a pessoa galinha? Sério? E aí ela era mesmo. Olha, eu não desconfiei nada. Eu não tava batendo martelo, mas eu pensei assim, eu falei, cara, tá tudo muito limpinho. Porque tá, né, vai ter uma hora que a Ruby, ela vai estar ela vê as coisas na biblioteca, ela fica... Essa menina tá muito certo pra esse setting de coisas acontecendo merda o tempo todo. Tá bom. E aí, enfim, se revela que a menina sim, uma pessoa pássaro, uma pessoa galinha. Shudur. E a gente fica achando, por uma parte do episódio, que a Ruby entrou pro Vasco, morreu. Bateu quase 10. Porque tem ali os raios, né? A cena que ela tá com a menina se revela. A cena sai, a gente vê só os raios, a gente vê a Ruby gritando, a gente fala, pronto, acabou. É isso. Ela foi pega. Ao ponto que o Ladino vai chegar pro doutor e falar assim, ó, seguinte, a sua amiga foi pega. Eles descobrem depois, sua amiga foi pega. Já era. Morreu. Uma vez que morreu. Quando a gente descobre isso, quando, né, o doutor descobre, ele fala assim, ele já muda o semblante, né? E aí ele começa a chorar, ele lembra da Carla, ele lembra que, meu Deus, eu matei a menina, meu Deus, eu prometi que ia cuidar bem dela. E ele já fala assim, esse negócio que você tá fazendo aí, vai mandar eles pra onde? O que vai fazer com eles? São 600 anos de suspensão, não sei o quê. Ele dá a explicação lá. Aí ele fala assim, eles vão sofrer? Aí o cara assim, aí ele, bom. E aí você vê que, de novo, talvez uma coisa que tenha me lembrado novamente aí o Family of Blood Human Nature, é que nesses episódios a gente vê que o 10º Doutor, quando recupera a memória e tal, ele pega, né, por conta de todas as mortes, tudo de errado que rolou por conta da Family of Blood, ele pega esses caras e cada um ele dá um destino horrível, né? Sim, ele coloca ele deixa trancafiado não sei aonde, ele bota num espelho. Então, assim, a gente teve gente falando... O 10º não era
bonzinho não, viu? O ponto é, o doutor não é esse cavaleiro de armadura prateado o tempo Claro todo. Ele que não é, não. o doutor não é um paladino. Entendeu? É sobre isso. O doutor tá muito mais pra um ladino mesmo. Ele tá muito mais pra um cara que rouba, que 1000%, pilha. 1000%. Só que ele é um cara, né, é meio Robin Hoodesco, né? Ele rouba pra ajudar, ele foge, ele falsifica pra coisas boas, né? Uhum. E aí, enfim, a gente teve muita gente criticando na internet, falando assim, esse não é um doutor, isso é a prova máxima que Chute-Gato não está fazendo o doutor nunca faria isso. Velho, a gente tem uma porrada Cadê o McCoy? Traz o McCoy. A gente tem uma porrada de exemplos do doutor fazendo coisas dúbias, coisas que são moralmente erradas, coisas quando ele tá com raiva, quando... Não é pra menos que vai ter um momento em que essa maldade vai ser expurgada dele, né? De tanto que ele acumulou isso durante a vida. Olha só, o Léo C. Ângelo aqui no nosso chat do twitch.tv/doutorbrasil. O doutor não é lawful good. Não é. Ele é um cara não é caótico, good. né? Um caótico bom. Super caótico. Bom, de fato, mas não caótico, né? Com certeza. Enfim, e aí a gente vai ter ali esse... Você tá esquecendo de duas coisinhas. A gente teve a cena do beijo, né? Tem que falar do beijo. Claro. Vamos falar do beijo? Vamos falar do beijo que aconteceu, inclusive, na Tardes. Eu tava aguardando. Mas é que foi antes, né? Já. Foi antes da eu resolução. Não, é que a gente vai ter uma hora que vai ser cortado pelo pi, o barulhinho. E também tem um lance que eles causam uma cena. Então, porque isso é parte do plano já, né? Exatamente. Porque o plano a gente precisa de uma diversion, né? A gente precisa fazer com que seja um escândalo isso aqui, porque esses seres, né, eles se atraem pela cena que eles estão vivendo, né? E precisa ter um escândalo em momentos assim de festa de regência, né? Porque o que acontece? Eles estão ali na tarde trocando aquela coisa. Eu perdi alguém. A gente tem esse diálogo muito bonito. Inclusive, isso é muito Doctor Who, né? Do tipo, eu perdi alguém. Eu também perdi alguém. Eu sei como é. Eu também sei como é. Quem você perdeu? Todo mundo. Quando o doutor falar isso, você sente o peso, né? Porque a gente viu todas as pessoas que ele perdeu. Ao longo das histórias. Então é muito assim, tocante, né? Pra quem tá assistindo. E aí eles se beijam, existe sim um romance entre eles. Eu achei interessante, porque assim, a gente tem o doutor se envolvendo romanticamente várias vezes, né? Teve gente falando assim, nossa, mas o doutor não se envolve romanticamente com ninguém. Isso não é verdade. Primeiro que ele tem uma neta. Sim. Segundo, River Song. Terceiro, sei lá, ele já teve várias outras. Ele se casou acidentalmente com não sei quem. Teve a Cameca. Ele ficou noivo da Cameca sem querer. Então tem várias coisas assim. Teve a River. Se vocês acham que o doutor não sente paixão ou amor, gente, ele sente. Mas o fato é que a gente nunca viu ele com outro cara, né? A gente sempre viu ele com uma mulher. Então... Ele beijou caras ao longo da vida, mas nunca de uma forma romântica, né? Teve o beijo do Eccleston com mas não foi romântico. Ali era o Jack dando um beijo de tchau pro amigo. Aquilo era amizade. Só, gente, não tinha romance, não. Mas assim, aliás, o próprio Nono beijou a Rose, né? Então, sim. Então existe... Então, assim, o doutor é uma pessoa que sente amor. Sim. Que sente desejo. A gente entra na parte da vida amorosa do doutor. E a gente não pode achar que o doutor não se apaixona. Claro que ele se apaixona. Claro que ele tem sentimento. Pô, ele tem tantos outros sentimentos. Por que ele não teria esse que é tão bonito? Não, assim. Né? O que eu acho... Mas assim... O fato de ser dois caras, pra mim, não faz a menor diferença. Até porque a gente acabou de ter a Jory com a... Então, eu ia falar justamente sobre isso. Desse momento do beijo... ele é muito importante por alguns motivos. Não só por ser, finalmente é o doutor beijando um cara. Eu acho que assim, a gente veio de uma era que ficou um gosto muito amargo na boca, porque a gente ficou com as temporadas da Jory, né? Primeiro que a gente foi obrigado a ficar com a Yas até o final. Né? Coisa que eu discordo que deveria ter acontecido. Também eu acho que ela tinha que ter saído antes, mas tudo bem. É. Mas a gente ficou sempre na esperança de ela tá aqui porque ela vai ser o interesse romântico da doutora. E aí ficou rolando aquele lance, aquele espeta, mas não vai. Tipo, vai, não vai. Vai agora, não vai. Ah, ela vai confessar agora, não vai. E aí tipo, chegou uma hora que tava claro que a Yas queria e a doutora queria. Isso foi falado e não rolou. E, tipo, não rolou. Gosto amargo. E aí a temporada acabou, a doutora regenera, a Yas vai embora e não rolou o beijo. E acabou, e era Tibi, não vem Davis. O fandom fica mal, porque, tipo, cara, é uma parada que eles estão... É o famoso queerbaiting, né? Você instiga, atrai as pessoas que são dessa sigla, que estão dentro desse montante e querem ver isso, não acontece. Então aqui
ter desse jeito tão natural, tipo, quem Super, nunca foi na balada e beijou uma pessoa, entendeu? Super natural, gostei também, por conta disso. E é natural num ponto de que, tipo, foda-se se era um cara, se era uma mulher, se era um lagarto. Não faz diferença pra mim. Entendeu? Se era um lagarto. Tem aí a Vastra, né? Vastra e Jenny, elas são casadas. São casadas, velho. Pois é, foi porque eu falei delas. Porque a gente realmente vê beijo same-sex, né? A gente vê ali a Jenny com a Já Vastra. aconteceu. Mas não é o protagonista da série. Não é o sacou? protagonista. E essa é a importância da parada. E um protagonista que é queer, eu acho que é o primeiro ator queer que faz, né, o doutor. Então eu acho que é importante, gente. Acho que tem que colocar, acho que tem que ter. E foi feito de uma forma muito orgânica, muito bonita, muito legal. E acho que vai ser mesmo um interesse romântico, que nem a River foi, com 10, com 11, até com 12, né? Ela ficava indo e voltando. E o Rogue tem cara de que vai ficar indo e voltando também. Pois é. Então tá tudo certo, assim. Pra gente chegar e falar justamente dessa parte aí, resumindo a ópera toda, resumindo o baile todo. O baile! Né, a gente vai ter ali o lance da cena que eles vão causar e tudo mais. A gente vai ver a morte, entre aspas, da Gostei da Ruby. cena que eles causaram. Não, o que eles causaram é legal, porque tem o lance do anel, né? E o anel! Eles conseguem causar a cena, né? Tem todo o foco, né? A ênfase nesse anel do ladino e tudo mais. Que no final do episódio o doutor usa. Isso, então assim... Fica toda essa tensão ali. Eu sou assim. E tem todo o lance da Ruby que morreu e isso gerou a fúria do doutor, né? Porque agora a Ruby tá sendo usada como uma roupa e ela vai participar desse casamento que tá sendo celebrado ali de Shudur pra Shudur. Eles estão anunciando pros humanos que sobraram e tudo mais. Roubaram até o vigário, né? O vigário, acho que é vigário, né? Vicar, o Vicar, Roubaram até o corpo dele. Pois e ele tá celebrando, na hora o doutor ele entra e fala assim... eu me oponho. Eu não apoio esse casamento. Peraí, tá na hora? Não sei, nem desculpa. sei se é agora, mas eu já me oponho. Mas eu me oponho, E aí ele fala assim, eu me oponho porque eu tenho isso aqui. E ele puxa o gadget lá, que é do ladino, que é a parte do campo de contenção. E aí a duquesa fala, nossa, um pedaço de campo de contenção, bela merda. Parabéns. Aí ele fala, pois seria uma pena se eu tivesse que colocar os outros dois que estão ali e ali. E aí ele já fez um mega triangulão. Triangulou. Né, que foi uma coisa que a gente que tinha cantado essa bola vendo o episódio, porque na hora que o doutor fica preso, a gente vê que é um espacinho de uma pessoa só. E o ladino fala isso, eu só vou conseguir fazer com um. E aí na hora a gente falou, provavelmente isso vai ser... vai ampliar esse negócio. Vai ser o culminada dos dois juntos, né? A tecnologia do doutor com a do ladino vai ampliar e é justamente o que ele faz. Ele faz uma versão tamanho família do triângulo e fala assim, agora todos vocês estão presos, estão colados no chão, né? Porque é o que o triângulo faz. E vocês vão... Já era pra vocês. No momento que apertar aqui, já foi. Perdeu! E aí tem uma contagem, né? Que não é segunda, é um tempo diferente de espacial. Eu esqueci a palavra que eles usam. Vexels. Vexel, acho que é isso. E ele fala assim, em tantos Vexels. Aí na hora, a Ruby, doutor... Demora muito esses Vexels, ele fala, tá bom, vai, eu vou cair nessa. Ela, não, meu nome é Ruby Sunday, eu fui encontrada, minha mãe é a Carla. Eu faço nevar. E aí ele fala, ué, mas como? Aí lá... Niki ele realiza... Ela falou, eu improvisei, né? Eu tive que fazer cosplay também. E aí a gente tem um flashbackzinho de que ela fez, né? E foi muito legal, por quê? Porque a gente teve ela tendo essa sacação boa, companion material demais. Maravilhosa. Dela falando assim, eu peguei os brincos e eu fiz eles entrarem no modo de combate. Porque, afinal de contas, o que é luta se não uma dança? O que é dança se não luta? Esta companion... É sobre isso. Ela consegue ter a sacação. Ela e a Bill, assim, no meu coração, assim, gente. Ela tem essa sacação de ligar o modo de combate ali, trocar uma dança por uma dança um pouco mais agressiva, e ela consegue dar cabo da pessoa pássaro que estava tentando roubar o corpo dela, e ela estava fingindo ser uma pessoa pássaro no corpo dela. Olha que é isso. Tanto que a gente vê até a pessoa pássaro que ia roubar ela, que tentou roubar o corpo dela chegando com o bico torto e tudo mais. E aí o doutor fica naquela de tipo, cara... Como é que eu desativo? Ela tá presa pra sempre. Aí ela, os Shudus estão rindo, porque agora ele vai se foder junto, né? Né? Fica naquela, não, o que eu faço? É a Ruby, não, me deixa aí, é isso. Ele, não, isso não, eu não admito, eu não aceito. Pra mim, a companion material é quando ela fala assim, ela é muito de boa, né? Ela fala, não, doutor, tá tudo bem, tudo certo, não, eu aceito. Ela já aceitou, ela tá ali dentro do negócio. Todo mundo tem o curvo no peito que merece, né? É isso. Ela tá lascada já. Ela só fala assim, doutor... Let me go. Ela já se resignou. É pelo bem maior, né? Ela é muito linda. Ela se resigna e fala assim, tá tudo bem. Não, tudo bem, vai, pode me mandar. Doutor, tá tudo certo. Eu amei essa atitude dela. Pois é. E a gente vê que vai acontecer, né? Ela vai rodar ali junto com os Shudurs e tudo mais. E aí vem o nosso ladino em armadura prateada. A gente vê, o ladino vem correndo ali, dá quase um movimento de futebol americano, né? Ela empurra, de rugby, que seja. Empurra a Ruby e fica no lugar, né? A gente vê ali que, na verdade, essa contenção fica
pelo número de pessoas que tava, né? Então ele substitui a Ruby ali, ele fica preso. Então, o doutor estava desesperado com a Ruby, agora ele tá desesperado com o Rogue. É isso. E aí ele fica tipo, tem a cena legal que ele pega o buquê e joga, o doutor que pega, né? A gente vai casar! Teve a cena do beijo, né? Eles já são romanticamente ligados ali, né? Teve o The Doctor's Husband. Não vou falar amor ainda, mas rolou uma paixão ali entre os dois. Paixão. Tá começando. E aí ele fala assim, mas e agora o que eu faço? Ele fala, não, o que você faz é simples, me procura. Uma hora ele fala assim, ó, find me, me procura. Me acha, né? E essa é a última fala do Rogue nesse episódio. Cara, vocês têm dúvida que vai voltar? Então, isso eu não tenho dúvida. Eu acho que é pra marcar, assim, que a gente vai ter a volta de Jonathan Groff como Ladino. Vai, eu gosto, eu quero, só vem, inclusive, só traz. Na hora, eu até perguntei pra Thaís, eu falei, o quão caro é esse Jonathan Groff? Ele é muito famoso? Ela, não, ele é ok. Não, ele é grande, bancável. Ele é grande, mas, primeiro... Não, mas ele é um grande que Doctor Who segura. Os Doctor Who segura, a gente tem a Disney né? agora. Eu acho que ele e o Davis têm uma boa relação também, então acho que ele entrou nessa já sabendo que não ia ser uma vez só. Que ele não é só um guest, que ele vai ser mais recorrente. Não recorrente como um companion, mas como era a River, como era o Jack. Isso. Vai estar aparecendo aqui e ali. Ele e eu espero que seja assim, porque a gente tava numa carência de personagens recorrentes em Doctor Who. Por quê? Que eu digo isso? A gente vem de a Era Moderna, ela tinha muito isso, né? A série clássica tinha isso também um pouco, né? A gente teve... Também, né? Depois que o doutor parou de ser o terceiro doutor, a Unity ela foi aparecendo menos, aí vira e mexe, a gente... Mas a Unity foram os precursores, isso, a gente começa a ver com o segundo doutor, depois ele volta pro terceiro, depois o Brigadeiro vai aparecer aqui e ali, a gente vai ter o Sabalon Glitz aparecendo ali com o sexto e depois com o sétimo, mas a série moderna meio que se fortificou nisso de termos personagens recorrentes, né? Primeiro a gente teve o Jack, depois a gente teve Jenny Vastra Strax. Também. A gente vai... Enfim, tem outros exemplos também, mas o Matt Lucas lá. Recorrente, tipo, aparecem várias vezes. Tipo, vira e mexe, aparece Jenny Vastra Strax. É amigo do doutor, tá sempre por ali. A River, vira e mexe, aparece a River. A River que mais eu acho, apareceu. Inclusive, se a gente parar pra pensar, a última personagem que foi recorrente mesmo, assim, foi a River, né? A gente teve... O Jack voltou ainda com a 13ª doutora, mas ele tinha ficado muito tempo sem aparecer. A River, ela ficou aparecendo constantemente muito tempo, né? Exatamente. Isso é legal porque dá uma sensação de continuidade na coisa toda, né? Por mais que os episódios funcionem de forma isolada, ele funciona também quando você vê um personagem voltando, você tem aquele conforto, tipo, aquela personagem que eu gosto. E a gente tava na falta disso. Eu também acho. Tava faltando esse... Gente, é tempero que você bota na série. Eu sou do partido que eu acho que em algum ponto da história, né, da produção da série mesmo, pode ter sido pensado desse personagem ser o Jack. Eu não tô dizendo que ele é o Jack enquanto... ele parece o Jack. Os personagens não tem nada a ver um com o outro, tirando o fato de gostar de beijar caras, mas, assim... Os personagens não são parecidos, mas eu acredito que em dado ponto, talvez o Russell tenha considerado, tipo, esse vai ser o momento de eu trazer o Jack de volta, porque agora tem o doutor que é queer, e aí tem o Jack que também então... Só que a gente sabe que, nos bastidores, na vida real, o John Barrowman, ele se envolveu em muita polêmica por conta de atitudes que ele tinha no set, né? Ele ficava... Não precisa falar. Não precisa falar, mas ele assediava as pessoas, né? Ele fazia flashing, ele fazia várias paradas erradas. E isso fez... E pessoas se incomodaram, claro. com razão. E ele foi escanteado da franquia, eu acho que com razão. Eu acho não, tenho certeza que com razão, porque isso não se faz. Outro que foi escanteado também foi o Mickey, né? Que também era um cara extremamente tóxico. Inclusive, enfim. adoraria... Olha, já que você falou disso, adoraria que ele trouxesse a Marta... De repente com outro destino, tipo, eles terminaram e ela tá em outra, sabe pode assim? Pode ser. Pode ser. Faz, Davis. Mas é isso. Aproveita que você tá aí no comando da coisa toda de novo. Pois é. E aí, enfim, isso fez com que... Por isso que eu acho que realmente ele, em algum ponto da produção, da ideação desse episódio, talvez fosse o Jack, e por conta disso eles pegam e trocam o Jack por esse novo personagem, que tem uma gama imensa de diferenças em relação ao Jack, né? Sim, gente. Gente, cada pessoa é uma pessoa única e peculiar e que merece ser amada do jeito que ela é. Eu não acho, assim... Jack é Jack, Rogue é Rogue. Tudo bem, você tem que saber separar personagem de ator, né? O que o John Barrowman fez não tem perdão, mas o personagem do Jack não tem nada a ver com isso. Então, a gente falou, será que é um recast? Será que eles vão justificar de algum jeito, tal, não sei o quê? Se quiserem fazer HQ com o Jack Harkness, pode fazer. Usa a imagem pra outra coisa, mas eu acho que o ator não tem que voltar mesmo, não. E assim, assim como muitas coisas no Doctor Who, né?
fizeram uma limonada desse limão, né? Tinha esse problema, agora a gente criou um personagem novo que é muito mais legal, assim. Não muito mais, né? Mas é tão legal quanto o Jack de forma diferente. Eu adorei. Né? Uma excelente adição ao cânone. Então é isso. Eu gostaria muito que o Ladino voltasse em algum ponto nas próximas temporadas. Não, pra mim é 99% de certeza que ele vai voltar. Não, e eu ia gostar muito que ele ficasse fixo. Porque eu gosto da dinâmica de 3 pessoas na tarde, assim. Eu acho um número legal, um número ok de trabalhar. Em especial, porque nada mais justo, né? A gente teve muito tempo né? Ficou a Rose, era um romance com o doutor. A River ficava voltando o tempo todo e era o romance do doutor e tudo mais. O Rogue já é o romance do doutor também. A Yas ficou, mas enfim, a gente sabe que não rolou o que tinha que rolar. Então, por que não deixar o cara, tipo, agora tudo bem, é o doutor, uma companion mulher e um companion homem, que é o interesse romântico dele. E é isso. Sacou? Ia ser maneiro. E fora que o cara parece ser mó simpático. Ele e o Schultz tem uma química braba fora, são super amigos, foram no show da Beyoncé junto. Beyoncé? Foi da Beyoncé, né? Da Beyoncé. Em Cardiff, durante as filmagens. Então assim, eu acho que o cara tem super que voltar e acho que foi uma excelente edição pra série. Com certeza! No lado ali do episódio em si, a gente acaba todo o problema, a Ruby, ela entra no modo de consolar o doutor, ela fala assim, você tá bem? Ele fala, eu tô bem. Ela, não tá não. Aí abraça ele e fala, não, eu tô bem porque eu tenho que estar bem. O que a gente vai fazer agora? Pra onde a gente vai agora? E isso que a gente vê que é o modus operandi do doutor. Ela fala assim, e agora? E ele fala, e agora a gente segue em frente. Porque é isso que eu faço. E esse é meio que o modo operandi desse doutor. Tipo, ele, entre 1 milhão de aspas, se sufoca de aventura e de coisas. Isso é o doutor de forma geral, né? Ele se sufoca de coisas pra fazer, de mundos pra ver, de pessoas pra conhecer, pra ajudar a cope, né? A suportar a perda de todo mundo, a lidar com mesmo que essa perda seja uma perda aparentemente temporária, né? Uma coisa também que rolou nesse episódio que foi muito legal, infelizmente a gente na Disney... Pelo menos apareceu. Eu não sei, será que ficou no final do crédito e a gente não prestou atenção? Porque a gente foi até o final dos créditos pra ver se o Grant ia ser acreditado. É verdade. Mas fato é que, né, a gente teve ali, infelizmente, o William Russell, né, que era o Ian, né, ele faleceu, o ator do Ian. Ele faleceu agora, esses últimos dias, com 99 anos. Bens a Deus. Viveu bem, atuou bem, fez muita coisa legal. Faleceu, né, deixou aí esposa e filho. O filho é o Alfred Enoch, pra quem não sabe. Gravou o filme com ele recentemente também e tudo mais. Ele faleceu e na versão da BBC, né, na transmissão de lá, ao final teve tipo In Love and Memory, né? Em memória do William Russell, que tem que ser lembrado sim, porque ele foi o primeiro companion do doutor, né? Tudo bem, o montante, né? A Susan, ele e a Bárbara, mas o primeiro companion homem, pronto, que o doutor teve, foi o Ian. E a gente já revisou tudo que tinha com ele, né, da BRCast, a gente gosta muito, é um personagem que é muito gostável, né? Exatamente. O William Russell era casado com a Eteline, que é de onde? BR. Brasileira, maravilhosa. Ele fez a primeira vez que ele trabalhou com Alfred Enoch, com o filho, atuando juntos. Foi no filme BR. Foi no filme de Lazinho, Lázaro Ramos. Medida Provisória. Então, assim, um legado, né? Pois é, um baita legado. Um legado. Você sempre será lembrado, porque as pessoas vão estar sempre conhecendo você, entrando pela série clássica, você já vai estar logo lá. A gente sempre vai te chamar, William Russell. É isso, William Russell. É isso aí. Obrigado por tudo, baita legado. Fica em paz. Maravilhoso. Boa viagem pelo espaço. Maravilhoso. Sabe uma coisa que tem nessa cena final da Ruby com o doutor ali, que eles estão conversando e tudo mais, que eu gostei muito, que o doutor tá falando sobre a multitude das coisas, né? Ele fala, existe muito espaço por aí, são muitas realidades e tudo mais. Ele comenta isso, né? E por isso que eu acho que tem uma chance sólida de ter alguma coisa com o Dr. Dwayne Grant. Porque, veja, no mesmo episódio que aparece o rosto do Grant lá solto, como quem não quer nada, é um episódio que ele menciona esse detalhe, como quem não quer nada, de que existem... Joga pro ar aí. Tem muitas realidades, tem muitas dimensões, ele deixa isso ali também jogado. E eu acho que isso pode ser uma pista, uma dicasinha pra o que pode aparecer, não necessariamente no final, mas o que pode aparecer eventualmente aí na era dele. E aí tem o anel lá, que foi o anel da proposal ali, de brincadeira e tal, que era um negócio importante pro Ladino. Eles vão casar, gente! Ficou com ele e virou o anel do mindinho dele, né? Deixa a River saber que ele vai casar. A River já faleceu, né? Então, viúvo pode seguir. Ela faleceu quando quando ele conheceu. Mas nesse momento, na linha do tempo dele, ela já está falecida. Já faleceu. Faleceu, já foi, gente. Não tem o que fazer. Eu gosto da River, eu gosto, mas já foi. Uma coisa que a gente não pode esquecer também, apesar do episódio se concluir e tudo mais, já encerramos, mas a gente tem que lembrar que todo episódio agora dessa temporada a gente tem um personagem recorrente também, quem tá falando de personagem recorrente, ninguém menos que nossa querida Susan Twist. Esse é o momento Susan Twist do podcast. E dessa vez a atriz teve um descanso, porque a atriz teve só que posar. Ela não
parece que pousou, que pegaram lá uma foto dela e meteram um filtro do Photoshop, minha filha. Isso aí. Porque ela é um quadro. Susan Twist como o retrato. O retrato, esse foi o crédito, né, dessa vez. E é importante. E ela era, parece que a mãe... Uma antepassada, talvez não sei se mãe, lá, whatever, da Indira Varma, mas é interessante, porque na hora que eles batem o olho, eles falam, ah lá, essa véia safada de novo. Olha ela aí de novo. É ambulância, é mãe da racista, que porra é essa? Ela de novo aqui? Não pode ser, o que tá acontecendo? Só que aí, como tem todo o lance, né, então, do episódio, eles deixam passar de novo. A gente tem isso aí, Susan Twist está sim neste episódio. Pois é. E aí, enfim, o episódio acaba, a gente vai ter o Next Time depois, que, enfim, não cabe falar agora, mas a Susan Twist, ela é o ponto central ali do próximo episódio, fazendo a Susan Triad, né? Susan Triad. Que aparece também, aparece de meio diabólica no Next Time, mas enfim. Se vocês chegaram depois aí na twitch.tv/Dr. Who Brasil, a gente vai ter um podcast lá entre o episódio 7 e 8 para falar de muita teoria sobre a Triad Technologies, né? Isso, a gente vai fazer ali o nosso apanhadão de apostas antes do finale, né? Mas... E não só isso, para quem também tá ouvindo no feed, no dia do finale, que eu não sei que dia que é, 21, 22, não sei mais, minha cabeça já explodiu, vai ser uma sexta-feira, daqui 2 semanas, né? Sim. No momento em que o episódio acabar na Disney, nós vamos entrar aqui na Twitch ao vivo, logo depois do episódio. Não vai demorar, assim, sei lá, 5, 10 minutos? Vai vir no fogo do máximo. Então, assim, twitch.tv/Dr. Who Brasil, na sexta-feira, pós o finale. Exatamente. E uma coisa que acontece também aos finales do nosso podcast, sempre que o podcast está para acabar, é óbvio, é o momento das notas, é o momento que a gente fala, bota para fora o que a gente achou e precifica isso com uma nota, sempre de Hartnell a Gato, ou seja, de 1 a 15. E eu vou perguntar para você, Thaís. Você que é a duquesa da minha vida, é a pessoa pássaro que está no meu ninho junto comigo. Porque nós somos pavão. Porque nós somos pássaros, Duquesa, né? pavão. Duquesa, exatamente. Pavão. Qual a sua nota de Hartnell a Gato para Ladino, Rogue, enfim, como você queira chamar? Existe alguma possibilidade de ser menos do que Gatua? Não existe. Não existe, pô, porque é um episódio... Não existe, não. Tudo bem, pra você não existe, isso é válido. Gente, é Gatua, né? Fazer o quê? Cabeça, tá bom. Tá ficando repetitivo isso aqui. O que é muito bom. Porque a gente tá numa temporada de muitas coisas boas, né? Eu não vou entrar no mérito de que... minha nota não é Gato, mas assim, o ponto o spoiler da nota do mas Fred. o ponto é, a gente tá numa temporada constante, uma temporada estável. Isso é muito bom. Porque a gente veio da Era Jory. Sólida. A Era Jory que tinha episódios que eram bons, tinha episódios que não eram tão bons. Sabe, a gente tava muito nesse... Pra baixo pra cima, pra baixo pra cima. E aqui tá todo mundo pra ciminha, olha, sabe? Que delícia. Tá minimamente mantendo. Tá um flatline, né? Não, mas é melhor flatline. Flatline é meio chatinho, não, mas enfim. Flatline... eu entendi. Bom, gente, minha nota é Gatua, porque assim... Eu ouvi muita gente falando, porque o vilão... Gente, eu quero que se dane os Shudur. Eu quero que se dane. Os Shudur são só a coisa que move o plot. O monstro da semana. Todo roteiro precisa do monstro da semana, exatamente. Alguns não, mas... Agora sim, a gente tem a introdução de um novo personagem que é muito maravilhoso. Fato. Ruby, mais uma vez, brilhando pra caramba. Verdade. A gente tem um episódio inteirinho com Chute Gatua, coisa que a gente tava... Olha, demorou, hein? 2 semanas esperando pra isso acontecer, porque a gente teve só boom. E agora, pulando 2, que a gente tem o gato inteirinho nesse episódio. E Indira Varma também ela vai, né, garantir uns pontinhos a mais. E ninguém menos que Richard Grant. Sem brincadeira nenhuma. Um dos melhores episódios dessa temporada, sem sombra de dúvida. Então, assim... Isso não tem muito mais o que justificar, não. Justo. Eu amei. E, porque os Shudur, tá bom, eles estão lá, pessoas pássaros, é sobre isso. Bota na gaiola, né? Isso. Bota na gaiola. E foram pra gaiola, né, no final. No caso... foram engaiolados. Engaiolado em você. Não é isso. Fred Pavão, sua nota para Ladino. Eu vou mudar meu sistema de nota pra mim e eu vou dar a nota de Hartnell a Grant. Não, mentira, não vou fazer isso não. Eita! Mas vamos lá, não vou fracionar minha nota igual no último episódio, eu falei de brincadeira. Vamos lá, uma nota de 1 a 15, entre Hartnell e Gatua, eu dou um sólido... Eu dou uma Jory Whittaker pra esse episódio. Eu dou um 13 de 15. Aí. Eu tô impressionada. Eu não acho... Não, vamos lá. Ok. Um episódio pelo episódio Justifique. não é nada... Não é nada demais, assim. Tipo, não é, meu Deus, episódio incrível. Ele é um episódio, foi o que eu falei.
se a gente isola esse lance de tipo, pô, a gente tem a introdução de um personagem foda, a gente tem toda essa importância dele vir e beijar o doutor e tudo mais, tudo isso. Se a gente isola a parte que eu enlouqueci com o Richard Grant aparecendo e tudo mais, ele é um episódio qualquer, assim, tipo, é tipo aquele episódio o Unicorn and the Wasp, é um episódio maneiro, mas é só um episódio maneiro, sacou? Tipo, Pô, eu achei bem melhor que o Unicorn and the Wasp, sim, cara. mas eles estão no mesmo montante de episódios na minha cabeça. Assim, históricos. Tipo, são episódios históricos que não tem necessariamente... É que no Unicorn and the Wasp tem, né? Não tem necessariamente uma figura histórica, é mais sobre o período mesmo, sobre a vivência daquilo ali. Tem a traminha ali besta com os pessoas-pássaro, e meio que é só isso, né? A gente tem... Ele é bom pra mostrar ali a Ruby se virando, o doutor demonstrando algo por alguém, tem a brincadeira com o RPG e tal, mas é um episódio sólido, é o que eu tô falando assim. Essa temporada, ela tá marcada por isso pra mim. Uma temporada extremamente sólida, extremamente estável. Até em episódios que a gente não gosta tanto, por exemplo, a gente tá vindo aí do Dot and Bubble, que eu falei, ele tem uma discussão ótima, uma discussão que é nota máxima, mas o episódio em si é um episódio qualquer, assim, não liga muito. Mas mesmo esses são muito bons. E essa é a mesma coisa, eu acho que assim, ele ganha muito pelas coisas que ele introduz, né? O lance do E. Grant, o lance do Ladino e tudo mais, mas ele, no geral, é um episódio qualquer. Então eu fiz a minha média ali na minha cabeça de qualquer jeito, e aí deu 13 de 15, e eu acho que é isso. Vocês podem ter certeza absoluta que teria sido um pouquinho menor se não tivesse a cabeça flutuante do E. Grant ali. Eu não vou nem mentir. Eu amei o personagem do Ladino? Sim, o personagem do Ladino é um gato de gato. Mas o episódio em si, tá bom, é só um episódio maneiro de pessoas galinha. E tudo bem. Eu já vou puxar direto aqui a nota dos nossos maravilhosos espectadores da twitch.tv/Dr. Brasil. Eu vou direto pra Ana Clara, minha amiga mãe. Olha só, tá mãe, sempre aí presente. Mãe é mãe, né? Quem sabe, sabe. Ela deu curador. Cara, você extrapolou, olha aí, mas ok. Dou curador mesmo, porque os passarinhos foram meros detalhes. Sim. Ver essa entrega do chute, ver ele com Rogue, química, Ruby muito companion material. Meu segundo... Ruby. Olha só, meu segundo episódio favorito depois do Van Gogh. Caramba, olha aí. Ou seja, esse episódio entrou lá no top 2 dessa pessoa, da Ana Clara que é. Que maneiro, olha aí. Ok. Inclusive, justo. Van Gogh é um dos meus favoritos, com É engraçado, certeza. o Van Gogh também é um episódio que eu acho maneiro, mas... Eu não é amo. demais pra mim. Eu galinha. amo. Será que tem um com pássaros? Será que eu sou... Mas você é um pavão. Será que é por isso? Você tem ciúme das outras aves. Isso, eu tenho ciúme de aves. Ciúme de aves. Porque ciúme realmente, de aves. no Van Gogh, galinha invisível. Galinha invisível, tudo bem. Aqui, Não é um pavão. Galinhas cosplayers. Galinha cosplayer, né? Mas nenhum animal, nenhuma ave é tão graciosa quanto um pavão. É isso que tá na minha cabeça. Vou chamar aqui também a nota de David Nas. 13 de 15, igual a sua. Aí, viu? Igual a sua. Mind alike. Achei o episódio ótimo, gostei dos vilões, o chute tá ótimo, como em todos os episódios. Adorei a Ruby lutando ao som de Lady Gaga. Na hora toca Poker Face, né? Porque ela tava fazendo Poker Face nessa cena. Nossa, gente, eu amo a Lady Gaga. Baita susto com a quase morte dela. O que puxa um pouquinho a nota pra baixo é a morte precoce da Duquesa. Queria mais da Indira. A Indira foi meio subaproveitada mesmo. Subaproveitada, foi o que eu falei no começo mais aqui. Mais ou menos, né? Ela, enquanto pessoa galinha, é legal. Ela é a principal das pessoas galinhas. Ela é a principal. Mas é isso, né? Mas é isso. Podia ser qualquer ator ali. Eles queimaram uma baita atriz por uma pessoa galinha. Isso tá acontecendo nessa temporada e já é a segunda vez. Porque no episódio dos Beatles, a gente falou que os Beatles tiveram que também dividir as atenções. Então, eu acho que assim, o Davis deve ter pensado... Antes, o Davis pensava na temporada com 13. Agora com 8. Entendi. Aí ele falou, eu vou aglutinar, eu vou meter Indira e Jonathan Groff no mesmo episódio. O que aconteceu? Entendi. Você não consegue dar o mesmo destaque. Não, então, mas por exemplo, diferente dos Beatles, que os Beatles eram atores qualquer, assim, que ninguém ligava muito, e eles nem ficaram tão legais. E aí teve muito mais Jinx do que Beatles, né? Então, que é o certo. Mas aqui nesse caso... Mas, por exemplo, eles pegaram a Jinx. Pegaram a Jinx, que era o Wise ali do episódio. E aproveitaram ela ao máximo, como maestro. Aqui você queimou a Indira Varma pra fazer um personagem que qualquer um poderia fazer, sabe? Tipo, entendi. É que eu gostaria muito de ver ela fazendo uma coisa maior, mas... Também não detonou o episódio pra mim, não. Eu também queria muito ver ela fazer algo maior. J.P. Rank, Tenant Novo Testamento, famoso 14 de 15. O episódio é bem divertido. A Ruby consegue se virar sem o doutor e fazer a trama andar. Isso ela faz desde 73 Yards. O Ladino é uma excelente adição e chute tá mandando bem demais. Só não curti muito a resolução.
A cena do Chute dançando na nave do Ladino é muito boa. É muito boa, é muito boa. I just can't get you. Só quero fazer um parênteses, o Léo Ângelo, tá sempre nas lives também com a gente. Sim. Ele comentou assim, Fred, você gosta de Time Monsters porque tem galinha do tempo. Ah lá. Esse eu gosto, esse ele eu gosta, gosto. é verdade. Então, ok, eu não sou galinhofóbico. Obrigado por me lembrar isso. Vamos puxar mais um aqui, gente? Pedroca Tapioca. Boa. Esse tá nas lives também sempre. Sim, 13/15. Um episódio gostosinho de assistir, muito jeitão de filler e isso não é ruim. Obrigada. Eu Obrigada. sou o grande defensor que não existe filler numa coisa que não é uma adaptação, mas Não, eu gente, entendo o assim, que vocês falam. Gente, é que assim, filler não é sinônimo de ruim. Não, que nada ele a ver. deixou claro aqui, Sim, ó. sim. A maior parte da nota é pelo chute. Que ator fantástico. Quero ele pra lá de 3 temporadas. Ainda mais tendo só 8 episódios de 40 e poucos minutos. Alguém falou, passa o Tom Baker, né? Pro chute. Aí é demais, tá aí é jovem. demais porque eu gosto de ter 7 novos doutores anos. vindo. Mas eu acho que ele pode, como as temporadas são menores, muito bem lembrado. Ainda mais se o próximo É. for o Will Grant, né? Não, mas ele não bagunça as coisas. Eu acho que o Grant ele tem que ser. Eu tô brincando. Ele tem que ser o doutor dele, porque o 10º de Curse, tadinho, não dá, porque morreu. E aí Foi com a gente Deus. conheceu o começo e o fim dele muito rápido. Foi. Agora o de Shulk, a gente não sabe o que vem depois, então ele pode ficar aparecendo quanto ele E quiser. tá em aberto. Pode acontecer muita coisa com o Doutor do Shulk. Teve uma nota aqui baixa. Olha aí, obrigada. Mate Laurentino deu 5/15. Um Peter Um Davison. Davidson de gato, caramba. Começou muito bem. Tiveram mais coisas, mas em resumo, achei totalmente engolido. Engolido. Esse romance do Ladino com o Doutor. Ele nem conhecia ele, já chamou pra Tardes. Mas até Isso me aí... lembrou uma coisa. Faltou muito desenvolver ele. Adorei o Ladino, o romance, mas faltou desenvolver ele se aproximando. Porque, cara... Não, mas tem amores rápidos. É que no episódio as coisas precisam calma aí. acontecer Vamos mais lá. rápido mesmo. Vamos lá, eu acho assim. Tem o lance do tempo do episódio. Eu não vou falar o que eu pensei, porque é spoiler de One Piece. Mas, eu sei. Mas quem sabe, sabe. Eu imaginei exatamente o que você quem pensou. sabe, sabe. E se Daquela vocês pessoa sabem, alta, né? se vocês sabem, vocês estão sabendo. Parece um pouco aquela pessoa É muito One alta. Piece, é isso parece. aí, é isso aí. Mas eu acho que assim, porque foi muito rápido tudo que aconteceu. Tem o lance do tempo do episódio que influi, mas eu acho que tem... Assim, vamos ser honestos, o doutor já chamou gente muito mais rápido que isso. O doutor chamou o Adam pra... Não chamou não, né? O Adam foi ficando. Deus. Mas ele deixou o Adam ficar na tarde, tá Vamos ligado? esquecer que o Adam existiu. Eu acho que assim, esse lance de chamar rápido... Paixão, é paixão, falaram é no chat. amor. Eu até falei isso no Lady programa, Lisbon, né? é paixão. Existe amor, que é uma coisa que perdura, uma coisa sólida, grande e tudo mais. E tem a paixão, que muitas das vezes antecede o amor. Que é aquele negócio que você chega e você vê a pessoa, a química bate, você acha a pessoa gostosa, ela te acha gostoso. Depois de um mês... O papel psíquico acha gostoso. Depois de um mês já estão junto. 12 anos depois tem um filho. Então, mas justamente, é ótimo, você tá usando de exemplo. Já tá usando a gente não se amava no segundo 1. Rolou, viu, gostou, paixão, evoluiu pro amor e ficou, exatamente. Mas foi rápido. Sim, então, porque justamente, paixão é uma coisa rápida, entendeu? Paixão é o famoso fogo de palha, é uma coisa fugaz, ela acontece. Às vezes esse fogo vai virar uma coisa fixa? Vai. Às vezes ele vai queimar e apagar. Eu acho que assim, ali foi uma paixão. Não dá pra saber se vai apagar ou não, ainda é muito cedo pra dizer. Exato, ali foi uma paixão e paixões são válidas. O lance dele chamar pra tarde é porque também o doutor ele é um cara que vê potencial nas pessoas. E esse cara seria uma excelente adição, né, pra tardes. A gente vê, você falou um negócio o calor, não sei o quê, o papel psíquico acha ele gostoso, né, que ele fala, tá dizendo que eu sou gostoso e tal. Tem essa piadinha. Enfim, coisas, né, o personagem... Ele tem tudo pra voltar, então acho que tem mais pra gente desenvolver disso, de até se ele vai ficar na tardes mesmo, e se essa paixão vai virar um amor, vai virar o marido do doutor, né? Você quer um exemplo legal? A River também foi desenvolvida. Não foi paixão no começo porque o doutor não sabia quem ela era. Mas chegou um ponto que tava tão bem desenvolvido que quando a gente vê ela com o Capaldi, é lindo. É, sim. Porque demorou pra se desenvolver e é isso, gente. Mas ali é paixão mesmo. Eu acho que é válido. Eu entendo, assim, quem achou que foi rápido demais, mas não me incomodou, assim. E olha que eu sou um cara, vocês sabem a minha opinião, eu sou o cara que não gosta de romance na tarde, eu sempre falo isso. Nunca gostei, O Fred detesta. O Fred odeia o amor. Não, mentira. Detesta o romance na tarde. O Fred odeia o amor não constrói nada. Não é verdade. Mas eu nunca curti muito esse lance, tipo... Quando eram com Companions, eu até vá lá. Tipo, a Rose e o 10. Não, com Companion. Digo assim, eu tipo... shippava, com certeza. sei lá, a Amy... Sempre shipparei. A Amy e o Rory.
Legal. Quando tudo sim, bem. Agora, aí, legal. sempre me desceu meio quadrado esse lance de, o doutor com o companion. Tipo, tá, Batido. Aí vem a Rose, aí ele ama a Rose, aí chora, aí, não sei, velho, eu não gosto, particularmente eu não gosto. E até eu não me incomodei muito com esse lance do Ladino, não. Ficou legal, né? Eu gostei. Deu certo. Não que eu não gosto porque ele não é o personagem, companion. né? Se fosse ele com a Ruby, eu já ia ficar meio assim, entendeu? Não ia gostar muito, talvez, não. Não sei, talvez por ser esse lance de ser importante, não sei, me desceu bem. E eu não acho que foi apressado, não, mas é válido aí o nosso 5 de 3, talvez tenha pego um pouco pesado, mas tudo bem. Não, tudo Pesou bem. a mão. Não, tudo bem, não tem problema pesar a mão. Acho que todas as notas... Vocês dão nota que vocês quiserem. Exatamente, porque todas as notas são válidas. Teve até heart no Instagram. É verdade, mas aí esse heart no Instagram provavelmente veio carregado de coisas ruins, demais, eu acho. Mas aí cada um sente o que sente na vida, exatamente, porque o ponto é, toda nota é válida, assim como todos os amores são válidos. Seja de homem com homem com mulher, não binário com homem mulher, com homem com homem, mulher com mulher... Homem com mulher. Tudo. Como diria Laszlo em What We Do in the Shadows. Homem com mulher com homem, com mulher, com homem, com homem, com homem, com mulher. É isso aí, é tudo muito bonito, tudo é válido. Assistam. E o que também tudo é válido, assim como todos os amores e todas as notas que a gente leu aqui na Twitch, em twitch.tv/Dr. Who Brasil, é a nota, a percepção de vocês nas redes sociais aí, porque a gente não tá só aqui na Twitch gravando live, a gente não tá só nos feeds espalhados aí em iTunes, Spotify, em todos os lugares. Deezer. A gente tá nas redes sociais, a gente tá aí no Twitter, que não é mais um pássaro, não posso falar isso, né? Mataram o pássaro. A gente não tá no Twitter, a gente tá no X. Que triste. Não, sempre será Twitter pra mim. Não vou mudar. Sempre será Twitter pra mim, também tá no Instagram, sempre por aquele @ que você sabe. Quando você vê aquele @, você pode confiar que é o Dr. Who Brasil. A gente tá em todas as redes sociais como Dr. Who Brasil, falando dessa série que a gente ama tanto, revisando, teorizando, surtando, postando infográfico, postando meme, postando, enfim, tudo que dá pra fazer a gente... Notícia, foto, vídeo, tudo meme. Tudo que a gente precisa pra poder colocar pra fora esse amor dos dois corações pra essa série maravilhosa. Expressar o amor. Essa franquia incrível que a gente tem. Isso aí. Certo? Pessoas, foi muito, muito, muito bacana revisar Ladino com vocês, esse episódio que fez eu chorar por motivos meio diferentes da maioria das pessoas, mas, né, enfim, esse episódio maravilhoso. A gente se vê no nosso próximo encontro, já arrumando aí pro finale da temporada, a gente tá aí pro penúltimo episódio da temporada. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau!